Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos, ótima sexta a todos, está entrando no ar mais um vídeo com notícias fresquinhas do Vascão. O Vasco que tem uma parada duríssima amanhã à tarde contra o Flamengo e precisando dar tudo de si para avançar nas finais do Campeonato Carioca. Se não bastasse precisar ganhar por 2 gols de diferença, ainda luta contra um histórico recente que aponta muito mais vitórias para o rival. Mas a promessa é de guerrear até o fim e acreditar. E aqui você vai ficar por dentro dos detalhes desse último treino de hoje, os pedidos do Fábio Carille, o provável time para o duelo e muito mais. Então, olha, já te peço, hein? Cola aqui, deixa o seu like, mostre que você gosta do meu trabalho, compartilhe um vídeo em suas redes sociais, em seus grupos de zap e me dê essa moral se inscrevendo no canal. Bom, amigos, superação. Essa é a palavra que os jogadores do Vasco têm em mente para a partida deste sábado diante do Flamengo. Serão 90 minutos para tirar uma desvantagem em campo e também uma marca negativa em relação às estatísticas recentes desse confronto. Só para ter ideia, né, dos últimos 20 jogos entre os clubes, né, foram 15 vitórias do Flamengo, 3 empates, apenas 2 derrotas, né, do Flamengo para o Vasco, ou seja, o Vasco só ganhou 2 vezes desses últimos 20 jogos. Então, diante desse cenário delicado, o time cruzmaltino precisa, né, ganhar por uma diferença ainda de 2 gols para avançar para as finais. Óbvio que clássico é clássico e em campo são 11 contra 11. A história já mostrou times com elencos mais inferiores desbancando equipes com elencos de uma maior qualidade. A semana do Vasco foi puramente trabalhar, parte mental dos jogadores. Lógico que foram feitos testes e ajustes em campo de peças visando aí esse clássico. Mas o trabalho emocional foi muito representativo. E a vitória contra o Nova Iguaçu, aliada a uma atuação mais consistente, contribuiu para isso também, né? Para dar um gás extra ao time e melhorar ainda mais o ambiente. O Carille conversou bastante com seus jogadores e pediu muita tranquilidade neste momento, principalmente nos minutos iniciais da partida. Ele quer conter essa pegada muito forte, esse excesso de força e saber dosar isso. O cenário é evitar pilha, que o Vasco fique muito pilhado nesse início de partida, né? Considera que o Vasco tomou muitos cartões logo de cara no outro clássico. E com isso é preciso controlar o psicológico para que o time fique inteiro, né, até o fim e afaste com isso o risco de expulsões desnecessárias. Aos poucos, o treinador vai encontrando a melhor formação e lapidando o time para esta temporada. A chegada dos tais pontas de velocidade ajudou e muito, né, ao treinador, porque além de ganhar opções, alguns jogadores do próprio elenco começaram a subir de produção. Um exemplo nítido foi o Coutinho, né, pelo menos na última partida. A escalação do Nuno Moreira pela esquerda contribuiu para o crescimento do Coutinho, né, a ponto dele ter feito uma das suas melhores partidas até agora desde a sua volta. A expectativa é que isso se repita amanhã e o Coutinho possa fazer essa diferença em campo, junto com o Nuno Moreira, o Verratti e o Ryan, né, o quarteto que vai ganhando cada vez mais espaço, mais força aí na engrenagem do Fábio Carille para seguir no time. O Carille vem gostando muito do Ryan, por exemplo, que na visão dele subiu de produção e melhorou a parte ofensiva do time. Deu mais mobilidade ali para aquele setor direito, junto com os avanços do Paulo Henrique, apesar do jogador saber também flutuar bem na área e trocar ali de posição com o Verratti. A base do time que iniciou contra o Nova Iguaçu, a tendência é que ela seja mantida. A única dúvida é no tocante ao meio-campo, né? O Carille tem o hábito de colocar um time com mais volantes em clássicos ou em jogos contra adversários mais qualificados. Porém, amanhã tem uma pitada diferente, né? O Vasco precisa fazer gols, precisa também ir para o ataque e com isso abre um leque aí de tirar um volante mais assim de contenção, de proteção à defesa e colocar um jogador mais ofensivo. Assim como fez na partida passada, que com o desfalque do Tietê, ao invés de colocar o Jair e o Matheus Carvalho, né, o Cocão, optou pelo Paulinho, que flutuou mais ali pela meiuca e deu opções ao ataque. Aliás, falando no Tietê, o jogador segue no departamento médico com um problema no ligamento do joelho e desde a partida contra o Botafogo não treinou durante esta semana. Com isso, é muito difícil a sua utilização para essa partida, né? A tendência
é que ele siga ali se recuperando, que ele está em reta final de recuperação, e também colocar o jogador assim num jogo pegado como esse seria um risco, né, para o decorrer da temporada, ainda mais que o Vasco não tem tantas peças assim, né, em termos aí de qualidade. Com isso, o Matheus Carvalho, né, o Cocão, e o Paulinho disputam aí um lugar no time aí na vaga do Tietê. Sobre uma provável escalação do Vasco, até porque a gente sempre fala aqui que o Fábio Carille gosta de surpreender, né? Surpreendeu na última escalação do Nova Iguaçu, quando ninguém imaginava que o Nuno Moreira fosse entrar, porque ele tinha comentado que ele queria os jogadores mais adaptados antes de colocar no time. Então, uma tendência do Vasco para amanhã seria o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Lucas Freitas, que ganhou a posição de vez, e o Lucas Piton. A meiuca ali com o Hugo Moura, o Paulinho ou o Matheus Carvalho, né? Coutinho, e ali mais na frente, o lado esquerdo, Nuno Moreira, Ryan e o Verrete. E aí, qual o seu nível de expectativa para essa partida, hein? Acha que o Vasco consegue essa superação? Tá confiante com essa formação em campo? Então comente e participe. Bom, amigos, na minha opinião, o Vasco tem que ser inteligente nesse jogo, né? O Flamengo tem a vantagem, pode até perder o jogo por um gol que leva a sua vaga para as finais. Acho que a dificuldade do Vasco está aí, nessa obrigação de, além de ter que ganhar o jogo, ganhar por uma diferença maior de gols. Óbvio que também os elencos, né? O Flamengo tem um elenco muito mais versátil, isso também impacta a situação. Tem condições de reverter o quadro? Tem, claro, mas o time precisa mostrar equilíbrio em campo, tanto mental quanto em termos de participação, né? Ter aquele time compacto, organizado e sabendo o que fazer com a bola. O Flamengo tem um elenco aí versátil, como eu já falei. O próprio Felipe Luiz ganhou mais opções para essa partida, como o lateral Alexandro, o Dela Cruz e outros. E vai tentar vir forte nessa primeira etapa para aumentar a sua vantagem em campo e jogar um balde de água fria no Vasco. É um time que tem jogadores perigosos, sabem decidir, e o Vasco precisa mostrar força no meio-campo, com pegada e ao mesmo tempo saber surpreender a equipe do Flamengo com velocidade e força no ataque. A gente espera que o Verrete, o Ryan, o Coutinho, por exemplo, estejam aí afinados numa tarde, né? E estejam iluminados aí para poder decidir essa partida, e que o Carille consiga também manter essa máxima do trabalho que ele sempre prega, né? De um time com organização e posse de bola. Até porque ele já também se considera que o Vasco tem uma solidez defensiva. Até agora, foi raro ver esse negócio de organização e posse de bola, né? Nesses últimos jogos aí. Mas o Flamengo não é o Nova Iguaçu também, né? E isso os jogadores precisam ter em mente, já que a marcação será mais forte e a qualidade do adversário idem. Mas a gente vai acreditar até o fim, né? É que pelo menos o Vasco seja aí um time que se respeite e respeite o seu torcedor, né? Encarando o Flamengo com a cabeça erguida e não esmorecendo. O torcedor quer ver isso, sabendo que essa Cruz de Malta tem muito valor. A torcida quer e vislumbra isso, um time vibrante em campo e possa honrar as tradições do clube em jogos como esse. Bom, eu tô indo, amanhã a gente se vê novamente após o jogo. Um grande abraço a todos, um ótimo sábado, valeu demais!